O futebol, paixão nacional, tem sido vítima do fenômeno das fake news. Para falar um pouco com a gente sobre este tema, nós trouxemos ele, que é repórter do Grupo Bandeirantes, com passagens no Lance e canais ESPN. Ele também cobriu as Copas do Mundo, Olimpíadas e Roland Garros. Bem-vindo, Thiago Kanzler. É um prazer para a gente recebê-lo aqui hoje. Prazer é todo meu dividir um pouquinho da minha história com vocês aqui. Thiago, entrando um pouquinho no nosso tema das fake news, você já disseminou algum tipo de fake news? Publicou? Ouviu algum colega próximo que tenha feito algum tipo de fake news? Então, dentro do esporte é um pouquinho mais difícil a gente ter esse caso dos fake news, como a gente vê no cenário internacional de política, na política nacional também. Mas onde a gente vê com mais frequência? Começo e final e meio de temporada, quando a gente tem muita negociação entre os clubes, possibilidade de atletas trocarem de clube ou vir de fora do Brasil para poder jogar aqui. O que a gente percebe? Que muitas vezes os empresários acabam soltando uma informação que não é verdadeira para alguns jornalistas ou para gente dentro de um clube, e esse cara dentro do clube acaba passando para um jornalista dizendo: ó, fulano está acertando com tal time. Então, nesse momento, o jornalista tem que apurar para ver se isso é uma verdade, e o que geralmente a gente acaba ouvindo: o jogador desmente, o clube desmente e o próprio empresário desmente. Ou seja, uma fake news acabou gerando várias matérias em torno de um próprio assunto para beneficiar alguém. Thiago, uma boa noite, seja bem-vindo. Falando um pouco sobre fake news no esporte, a gente tem a grande mentira da Copa de 98, que ocasionou em um suposto texto espalhado por e-mails na época que falavam que o Brasil tinha vendido o Mundial para a França. Repercutiu muito esse texto porque tratava de nomes importantes da FIFA, da CBF e até de emissoras de televisão. E o público na época não ficou tão ciente porque o acesso à internet era limitado. Como foi essa reação a essa fake news e por que ela é tão disseminada nos dias atuais? Porque a gente pode parar para pensar, esse texto ele ainda é repassado muito em devidos assuntos, só mudando nomes, mudando o conteúdo daquele tipo. Como uma mentira tão antiga é ainda espalhada até hoje, o pessoal ainda acredita, e como foi aquela situação para um jornalista na época? Muita gente acreditou, né? Muita gente pensou, falou: será que é verdade? O Brasil tem um contrato com a Nike, será que ele realmente ia ceder ao patrocinador para assinar um contrato e entregar uma Copa do Mundo para outro país? Não faria muito sentido, né? Mas o incrível é ver como essa história se propagou por tanto tempo e ainda existe. Tem muita gente hoje que ainda pensa que o Brasil vendeu aquela Copa. Mas é incrível ver como depois de tanto tempo, toda a Copa do Mundo, a gente vê o mesmo texto, idêntico, reproduzido, só que tocando, como você disse, tocando os nomes dos países. Que a Argentina teria entregue essa Copa também em 2018, a gente vê toda a Copa do Mundo acontecendo a mesma coisa. E como vocês disseram, né, até em outras modalidades, em outras áreas do esporte, o mesmo texto sendo reproduzido, e como tem gente que ainda acredita nisso. E você acredita que é muito também do próprio telespectador ter, talvez, preguiça de procurar uma fonte? Ou algum site confiável? Então, é uma coisa que a gente vê com certa frequência, porque em tempos de redes sociais e de tanta coisa sendo veiculada por WhatsApp, por exemplo, muita gente se limita àquela forma de chegar até a notícia. Não abre um veículo de credibilidade, não assiste uma televisão, não lê uma revista, sabe? Onde tem pessoas como vocês estão estudando, como a gente que já é formado, que estudou bastante para estar ali fazendo aquele modelo de apuração e tentando levar com o máximo de veracidade a informação. Acaba acreditando na primeira coisa que vê. E como aquilo se propaga tão rápido, as pessoas espalham por grupos, mandam para várias pessoas, tem gente que acaba achando que é verdade. Pô, recebi de 4, 5 pessoas diferentes. Você abre a notícia, tá bonitinho lá no site, num blog, tá bem formatado, tá bem escrito, tem uma fonte lá que ninguém sabe às vezes de onde é, a pessoa lê e acredita, passa para frente e acaba se tornando uma verdade. Né? Você citou agora há pouco o caso do WhatsApp. O que as redes sociais hoje elas influenciam para o jornalista e para essa disseminação de notícias falsas? Para o jornalista é horrível, né? Porque você tem uma quantidade enorme de lixo do qual você tem que se desvencilhar para você não ser contaminado com aquilo e não passar aquilo para frente também. É um dever nosso apurar com muito afinco para poder chegar até a verdade. Só que acaba atrapalhando demais, porque você tem muita informação desencontrada, muita coisa errada, tem que tomar um cuidado muito grande. E para a pessoa que está lendo aquilo do outro lado, é muito fácil acreditar. Então, o nosso trabalho acaba sendo dobrado. Você também que trabalhou na ESPN, onde a maior grade dos programas são ao vivo, você acredita que nessa questão dos programas serem ao vivo dificulta na hora da apuração do jornalista? Ou a direção do programa pressiona o jornalista a dar um furo de reportagem?
O que você pensa nesse meio? Então, em todos esses anos que eu tenho trabalhado no jornalismo esportivo em televisão, mesmo em jornal e até em rádio, eu nunca vi alguém pressionar alguém para dar uma informação. A pessoa que traz e diz, olha, eu tenho uma informação que chegou até mim, gostaria de publicar, é quente a história, vou dar no ar. Pode ser? O editor-chefe fala, beleza, vamos procurar umas imagens aqui para poder ilustrar o que você está dizendo e a gente solta no ar. O problema disso é a velocidade com que o jornalista quer dar informação. Se você não apurar direito, você vai acabar passando uma coisa que não é verdade. Foi o que aconteceu no caso do Nicola, com a Rádio Bogotá, da negociação do Rueda com o Corinthians. Não apurou, não teve esse cuidado de chegar até a informação, acreditou numa conta que não era verdadeira e acabou passando para frente uma informação que era uma mentira, né? Citando agora assim, um pouco o caso do Nicola, outros jornalistas eles correm normalmente esse risco de repassar as notícias falsas. Qual é a ferramenta principal para ele não entrar ao vivo e soltar uma barrigada, que a gente diz no mundo jornalístico, dessa forma? O que é essencial para ele não fazer isso? Se você não tem certeza, não divulgue. Esse é o primeiro passo. Você não pode achar, talvez seja verdade. Você vai cair. Não dá para você passar para frente uma coisa que você não tem certeza. Tem que checar, tem que apurar, tem que conversar com o clube, tem que conversar com o jogador, com o dirigente, seja lá quem for, para você ter uma informação oficial. A informação veio? Vamos procurar, vamos ver se é verdade. Tem rede social? Tem muitos seguidores? Que tipo de trabalho esses caras estão fazendo? Dá para a gente confiar nessa informação? Às vezes até ligar, ou procurar algum contato na internet, ou você encontra por redes sociais, você consegue falar com esse pessoal. A gente usou também a palavra bastidores. A gente cita agora o caso de Flamengo e Botafogo no Brasileirão de 2017. Onde a assessoria de imprensa do Flamengo acusou o Botafogo de ter fechado os portões do Engenhão e ter prejudicado a torcida do Flamengo com caixas de som dentro do estádio. Informação que foi desmentida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, falando que foi por motivo de segurança e por isso eles fecharam os portões. O que gerou conflito entre as torcidas no jogo da volta, pelo retorno do campeonato. Até qual nível as fake news podem mexer com a paixão da torcida e causar conflito entre elas? Esse é um caso muito interessante, porque você mostra o quanto uma mentira pode afetar duas torcidas gigantes que são movidas por paixão. O cara, quando está em casa, ele já tem uma informação que desagrada ele, já vai para a internet para poder mostrar a revolta, o ódio que ele tem. Agora, você imagina isso em dois grupos de torcedores cheios de ódio, um contra o outro, quanto uma notícia mentirosa pode causar mortes, uma verdadeira tragédia. Então é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. Esse caso que você citou, acho que é interessante a gente falar sobre a postura do Rizek do Sport TV. Ele teve acesso à verdadeira informação e fez questão de passar isso no ar, para tentar evitar uma tragédia de proporções maiores, poder evitar que a coisa fosse ainda maior. Então, o dever do jornalista, mesmo num momento como esse, é tentar chegar à verdade e passar ela na frente para desmentir aquilo que pode ser algo perigoso, né? E pela paixão que os torcedores têm pelos seus times, você acredita que as fake news elas acabam se disseminando mais rápido por conta disso? Eu acho que sim, até pelo aquilo que você falou, a gente fala de paixão. Às vezes o cara quer acreditar naquilo que ele está lendo, mesmo que não seja uma verdade, é interessante para ele. Ele fala, pô, isso aqui é bom para mim, é bom para o meu time, então eu quero que isso vá para frente, de forma até inconsciente. É nisso que ele passa para os colegas, que ele tenta até fazer com que torcedores rivais, sejam colegas, também acreditem naquilo, e vira uma guerra de informações. É importante para mim, é importante para o meu clube, eu vou passar para frente. Para mim é uma verdade isso aqui. Não importa quem publicou, de onde veio, está escrito ali, ó. É verdade, até tem um meme que eles brincam, né? Vi na internet, deve ser verdade. Né? Acredito que seja isso. Foi um prazer pra gente receber você, ouvir um pouquinho sobre a sua experiência e também pra gente como conselho, né? Pra gente conseguir nos formar e a gente fazer um belo trabalho também no meio do jornalismo. Muito obrigado. Muito obrigada, Thiago. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, dividindo um pouquinho dessa história e vendo assim o brilho no olhar de cada um de vocês para se tornar um jornalista e poder ter uma carreira de sucesso. Então, eu desejo todo sucesso a vocês. Chequem tudo que vocês forem fazer para não informar nada errado para quem estiver lendo ou ouvindo vocês. Mas é um prazer, estou sempre à disposição.